Bem, vai demorar um pouquinho, mas vamos fazer essa aqui no braço mesmo, sem apelar para uma planilha eletrônica, tá? Foram computados os números de viagens que clientes cadastrados num programa de fidelidade realizaram durante o ano. Viagens realizadas durante o ano. Tá aí, número de viagens, número de clientes. Considerando a tabela, calcule a variância e o desvio padrão. Caracterize a dispersão desse conjunto segundo o desvio padrão. Bom, espero que todo mundo perceba que, apesar dos valores aí, você tem que calcular a média, né? A média primeiro, depois a variância e o desvio padrão em relação ao número de viagens. Qual o número de viagens médio que os clientes fazem durante o ano? Então vamos lá, ó. Como é que eu faço isso? A média aqui vai ser a média ponderada, né? Porque eu tenho clientes que fazem 10 viagens. Eu tenho um total de 120 clientes. Mais clientes que fazem 15 viagens, que é o que me interessa de fato. Eu tive aí nos dados pesquisados, eu tive 400 clientes. Mais clientes que fazem 20 viagens durante o ano, né? 150 clientes. Dividido por quanto? Lascou. Não estou afim de fazer. 120 mais 400 mais 150, 670 clientes. Tá? Então, 10 viagens ocorreram 120 vezes. 15 viagens por ano, né, ocorreram 400 vezes. Digamos que seja isso. Tá? Tem 400 clientes que fazem 15 viagens por ano. Tem 150 clientes que fazem 20 viagens por ano. Ao todo, temos 670 valores. Portanto, eu vou dividir tudo isso ali, aqueles valores, por 670. A média vai ser 1.200, que é 10 vezes 120, mais 15 vezes 400, vai dar 6.000, vezes 400, mais, vai dar 3.000, né? 150 vezes 20, dividido por 670, a média é aproximadamente 15,22. Portanto, os clientes cadastrados nesse programa fazem em torno aproximadamente 15,22 viagens por ano. Só que ele não pediu a média, ele pediu a variância e o desvio padrão. Como é que calcula a variância? A gente pega olha só, a gente pega cada valor, 10, subtrai a média e eleva ao quadrado. Tá? Só que esse valor de 10, ele está ocorrendo 120 vezes. Então, cuidado, não está ocorrendo só uma vez, está ocorrendo 120 vezes. É como se eu tivesse 10 viagens, 120 vezes. Então, eu teria que fazer isto aqui, ó, 120 vezes. Cuidado aí, porque os dados estão, digamos assim, de certa forma, agrupados. Mas eu tenho uma média de 15, eu tenho 15 viagens, uma média de 15,22 aproximadamente, eleva ao quadrado, só que isso ocorre 400 vezes. Mais 20 menos 15,22 elevado ao quadrado, e isso ocorre 150 vezes. Dividido por 670. Vamos fazer devagar para não se confundir, tá? Então, ó, 10 menos 15,22, 5,22 elevado ao quadrado, tenho 27,25.
27,25. 27. Tá, esquece. Aquele valor ali vezes 120. Vezes 120. Oh, meu Deus. 3269,81. Mais. Vamos lá? Esta parte aqui agora, ó, 15 menos 15,22 elevado ao quadrado e depois multiplicado por 400. Vai dar 0,22, né? 15 menos 15,22. Quando eleva ao quadrado, dá esse valor aí, multiplicado por 400, 19,36. Que miséria. Fiquei até com medo do outro agora. E por último, tenho 20 menos 15,22 elevado ao quadrado. Só que isso ocorre 150 vezes, dá 3.427,26. 3.427,26. Dividido, somar tudo isso e dividir por 670. Vamos lá. 3.427,26 mais 19,36 mais 3269,81, 6.716,43 dividido por 670. 10,2. A variância é aproximadamente 10, eu falei certo? 10,02. 02. E o desvio padrão? O desvio padrão é só pegar a raiz quadrada da variância. Então, eu vou pegar este valor que está aqui e vou calcular a raiz quadrada. Aproximadamente 3,2. 3,2. Caracteriza a dispersão desse conjunto segundo o desvio padrão. Bom, o que eu posso dizer? Que os clientes fazem em torno de 15 viagens por ano, né? E o desvio médio, o desvio padrão é de 3,2 viagens em relação à média. Só isso, não tem o que fazer. Então é como se cada cliente estivesse fazendo ali, ó, entre 12 e 18,4 viagens, né? Porque é o desvio padrão em relação à média, é como se fosse isso. Então 15,2 menos 3,2 vai ficar ali umas 12 viagens por ano. Mais 3,2, 18,4. Então, os clientes fazem aí, em média, 15,2 viagens. Mas como dizia o padrão é de 3,2 viagens, eles vão ficar ali dispersos entre a medida central. 3,2 vai ficar ali 12, 18, 12, 18, 15, por aí assim. É o que eu posso dizer a respeito desta questão, comentar a respeito dos dados. Bem, vamos lá? Ó, para essa última aí eu vou usar o Excel, tá? Porque não... essa tem muito mais valor, a gente já reaprendeu de novo, tudo bonitinho. Vamos lá. Abaixo temos a distribuição do valor dos aluguéis pagos por 200 pessoas em residências situadas na zona urbana de uma cidade de pequeno porte. Caracterize a variabilidade nessa situação usando o desvio padrão. Aluguel pago por moradores da zona urbana na cidade. Ou seja, vamos calcular o aluguel médio primeiro, né? Olha só, eu tenho 10. Pronto. Bom, pessoal, os dados estão agrupados. Se os dados estão agrupados, para eu conseguir calcular a média, eu vou pegar aqui, ó, o ponto médio da classe, tá? De cada classe. Então, nessa primeira classe aqui, o ponto médio é 250, tá? Se você tem dúvida, o que você faz? Você pega os extremos, 200 e 300, soma, dá 500 e divide por 2, 250, você calculou o ponto médio. Ok? Então, já vi que o ponto médio ali é 250, na primeira classe. O outro 350, 450 e assim sucessivamente. Bom, como é que eu faço para calcular a média dos dados agrupados?
eu pego o valor, a frequência, multiplico pelo ponto médio da classe, do intervalo. Pronto, tá aí, ó. Fazendo a mesma coisa para os outros. Agora eu vou somar isso tudo. Igual, soma. Vou somar isso tudo. Só que não é essa soma que me interessa, certo? Eu estou interessado na média. Como é que eu faço para calcular a média? Eu pego toda essa soma e divido pelo número de clientes, tá? Pelo total de valores, de dados. Logo, eu vou dividir por 200. Só que eu vou fazer assim essa divisão. Podia digitar 200 simplesmente ali? Podia. Vou digitar aqui, ó, porque os clientes estão aqui, tá? Então, se eu não soubesse que era 200 de antemão, era só pegar essa soma aí, ó, e fazer a conta com ela. E se eu mudar os valores agora, a fórmula vai me dar automaticamente a mudança. Ou seja, o aluguel médio é de R$ 465. Pronto. O que a questão está pedindo mesmo? Caracterize a variabilidade dessa situação usando o desvio padrão. Bom, como é que eu vou calcular o desvio padrão? Pronto. O aluguel médio é 465. Portanto, veja bem, ó, o ponto médio é esse aqui, certo? Ponto médio da primeira classe 250, 350, 450, 550. Como é que eu calculo o desvio padrão? Primeiro eu tenho que calcular o desvio médio, o desvio em relação à média. A média está aqui, ó, 465. Então, para cada uma das classes aqui, eu vou calcular o desvio em relação à média. Então, eu vou pegar esses 250, veja bem, só para ficar claro, né, para o pessoal que tiver com muita dificuldade. 250, 350, aqui seria 650. Já calculei a média, 465 é a média. Agora eu vou pegar cada um desses valores aqui, ó, e vou fazer uma diferença em relação à média. 250 menos 465 e elevar ao quadrado. Só que isto ocorre 10 vezes, então eu vou multiplicar por 10. Aí eu vou fazer a mesma coisa com os demais, com todos eles. Para que isso? Para poder calcular a variância, certo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar 350, que é o ponto médio, 350, vou subtrair a média, que é 465. O resultado eu vou elevar ao quadrado e depois eu vou multiplicar por 40. Vou fazendo isso com todos eles, inclusive com o último aqui, ó. O ponto médio é 650 menos 465, que é a média. Vou elevar ao quadrado, só que isso ocorre 20 vezes. E depois eu vou dividir por quanto pessoas? Quando você soma aqui o número de pessoas, você sabe que é 200. Lembrando que a gente está sempre usando população e variância, variância e desvio padrão populacional, tá? Vamos lá? Como é que isso acontece? Como é que isso aqui eu vou fazer no Excel? Vou representar isso que eu acabei de dizer, ó. Vou calcular. Vou fazer por partes. Não vou fazer por partes, não. Ó, isto menos a média, certo? E vai dar menos 215. Só que depois eu tenho que levar esse valor ao quadrado. Então aqui, ó, vou editar aqui a fórmula. Eu posso editar tanto aqui na fórmula, como eu posso clicar na fórmula, chegar aqui na barra de fórmulas e editar lá. Vou fazer aqui. Vou editar aqui dentro mesmo. Pronto. Vou pegar isso, colocar entre parênteses. Vou elevar ao quadrado. Digita o circunflexo, tá? O chapeuzinho. Só que eu só quero levar ao quadrado. Beleza? E eu vou pegar esse resultado e eu vou multiplicar por isso aqui, ó. Por 10. Tá? Para não correr o risco de confundir, eu vou fazer o seguinte, eu já vou multiplicar este valor aqui, vou multiplicar aqui na frente. Não ia dar problema não, tá? O Excel ele respeita a precedência. Pronto. E vou aplicar isto para todas as outras. Deu certo? É óbvio que não. Por quê, ó? Ó aqui que ele está buscando a média aqui, ó.
Aqui, quando eu busquei a média, eu peguei esse valor, certo? Só que quando eu arrasto para as fórmulas de baixo, o que ele faz? Ele vai arrastando aqui também. Então, lembrando, aqui, ó, vou voltar aqui na fórmula, vou pegar a média, que é esse E9 aqui, e vou apertar o F4. Pronto, travei. Aí agora sim. Ó, ele pegou o valor aqui, subtraiu menos 465, elevou ao quadrado e multiplicou pela frequência, que a frequência no caso aqui é 50. Fez isso para todo mundo. Vou somar isso tudo, igual soma. E vou dividir por quanto? Por 200. Tá, agora eu vou digitar 200 para não ter que fazer aquela soma e tudo de novo, tá? Portanto, a variância é de 10.275. E o desvio padrão? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Portanto, 101,37. 101,37. Desvio padrão de aproximadamente 101,37. Ou seja, vamos... Nessa situação, caracteriza a variabilidade da situação usando o desvio padrão. Ou seja, o aluguel médio é de R$ 465 e ele varia R$ 101,37 da média. A variação do aluguel é de 101,37 em relação à média. Simples assim. Bom, boa prova para vocês. Observação: esta prova só tem duas chances. Duas chances, tá? Só duas chances. Cuidado aí, para vocês não pensarem que são três. Tá muito fácil, tá bem tranquilo, então serão só duas chances para evitar que o pessoal fique passando muitas vezes pelas questões.